Falácia. Nós temos a conclusão irrelevante. Imagine você que um advogado está defendendo o seu cliente perante o juiz de um crime cometido por ele, por exemplo, de furto ou de assassinato, e usa o argumento de que esse homem é um bom pai ou é um bom marido, quando na verdade isso não tem nada a ver com o fato dele ter cometido o crime, tá? Petição de princípio. A ação é injusta porque é condenável, e é condenável porque é injusta. Não está coerente, não está correto concluir essa última frase a partir da primeira, já que a ordem das expressões vão alterar o significado dela. Vamos ver. Nós temos, por exemplo, o ato de construir um gato, né? Nós sabemos que tem algumas pessoas que fazem gato na eletricidade e não pagam a conta de luz de acordo com aquilo que elas estão consumindo. Isso não é um crime, é uma contravenção, né? Eu não tenho certeza agora se é crime ou contravenção. De qualquer forma, isso está no Código Penal e é repreensível, ele é condenável, porque tem lá dizendo que é uma ação que é de algo que é proibido de ser feito e que há uma forma de condenar esse tipo de pessoa. A pessoa tem que pagar de alguma forma pelo erro cometido, que aí eu não lembro se é crime ou se é contravenção. Já dizer que algo é condenável, por exemplo, você ter compreensão de que algumas pessoas vivem do dinheiro alheio, vivem de pedir dinheiro, por exemplo, ou vivem às custas de alguém e tendo saúde, tendo condição de trabalhar, isso é condenável, mas nem sempre é injusto, porque depende da circunstância e da realidade ali adequada. Por exemplo, tem casal que decide que um dos dois não vão trabalhar porque vai estudar para fazer concurso. Quem vê de fora condena essa postura, mas quem está de dentro da realidade sabe que ela não é injusta, ela é uma combinação, percebe? Então a gente tem que compreender que a ordem aí do injusto e condenável ser alterada, altera o significado das frases. Falsa causa. Essa eu dei na sala de aula. Imagine que o time perdeu porque a namorada de fulano foi com ele no jogo e ele vai chamar ela de pé frio, quando na verdade o time perdeu porque perdeu, né? Não tem nada a ver com o fato dela ter ido ou não assistir ao jogo. E finalmente a falácia de ambiguidade. Existem algumas palavras que têm significados diferentes e às vezes a gente confunde essa significação. Nós temos aí uma tentativa de um silogismo, né, que é justamente aquele tipo de argumento que eu disse a vocês, onde tem duas premissas e uma conclusão. Ele é falacioso, portanto, não pode ser chamado de silogismo. No máximo, chamaríamos de silogismo falso, tá? Porque quando ele não está coerente, ele não é um silogismo. E aí a gente vai explicar o porquê. A primeira expressão, a primeira premissa, ela diz: o fim de uma coisa é a sua perfeição. O fim aí significa finalidade. A finalidade de uma coisa é a sua perfeição, né? A finalidade de dar aula é dar uma aula perfeita. A morte é o fim da vida. Esse fim aí significa término, o término da vida. Então não dá para a gente dizer que a morte é a perfeição da vida, porque aí esse fim altera. Não dá para você colocar a morte relacionada à perfeição. Percebe aí a falha? Porque a expressão fim tem dois significados, um diferente do outro em cada frase. Portanto, não dá para relacionar as duas frases. Nós ficamos aqui com falácia e na próxima aula trataremos do restante do conteúdo.